Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Jackson Alves, nós vamos trabalhar química com vocês. Nesse nosso encontro, iremos discorrer sobre os hidrocarbonetos. Esse encontro está dividido em 4 partes. A primeira parte estaremos falando sobre definição de hidrocarbonetos, a classificação dos hidrocarbonetos e um pouquinho sobre sua importância econômica. Na segunda, terceira e na quarta aula estaremos complementando com a nomenclatura dos hidrocarbonetos. Ao final, estaremos colocando uma canção sobre os hidrocarbonetos. Não esqueçam de acessar o site www.quimusicando.com.br e vamos lá! Então, pessoal, os hidrocarbonetos são substâncias que são formadas exclusivamente por átomos de carbono e hidrogênio. Observe, então, alguns exemplos. O primeiro exemplo é um hidrocarboneto de cadeia aberta, conhecido como o gás butano, componente do GLP. O segundo exemplo é um hidrocarboneto de cadeia ramificada, com o nome de metilpropano. O próximo exemplo se trata de um hidrocarboneto de cadeia cíclica, o ciclohexano. E por fim, optamos por um exemplo de um hidrocarboneto aromático, bastante conhecido, cujo seu nome é benzeno. As ideias importantes é que as ligações entre os átomos de carbono dão aos hidrocarbonetos as suas propriedades características. Então, pessoal, por que precisamos estudar este assunto? Olha só, se pensarmos bem, toda a vida na Terra é baseada no carbono. E por isso, para entender uma parte importante do cotidiano, é necessário estar familiarizado com a química desse elemento. Os compostos de carbono e hidrogênio são a base da indústria petroquímica. Os produtos derivados do petróleo são usados para gerar eletricidade, aquecimento, fabricação de materiais poliméricos, fabricação de compostos mais resistentes, dentre outros. Por isso, os hidrocarbonetos apresentam uma grande importância econômica. Então, pessoal, sobre o refino do petróleo, é importante atentarmos para o que ocorre com o petróleo nas refinarias. De modo bem simples, o processo é chamado craqueamento do petróleo. Consiste em aquecer o óleo bruto e, em determinadas faixas de temperatura, ocorre a liberação ou a produção de outras substâncias. Por exemplo, numa faixa de 70 graus Celsius, ocorre a produção de gases como propano, gás butano. Também ocorre a liberação da gasolina. Numa faixa de temperatura entre 200 graus Celsius e 300 graus Celsius, nós podemos ter a produção de querosene, combustível para avião, óleo para aquecimento, óleo diesel. Numa faixa também de 400 graus Celsius, ocorre a liberação de outros óleos lubrificantes. E o próprio resíduo desse craqueamento não é desperdiçado. Exemplo, a graxa, o asfalto também é aproveitado no dia a dia. Então, gente, para nomear os hidrocarbonetos, se faz necessário o conhecimento de algumas tabelas importantes. A primeira tabela é a tabela dos prefixos. É uma tabela que expõe os prefixos gregos de 1 até 10 para a quantidade de carbonos existente em uma determinada fórmula. A segunda tabela é a tabela dos infixos, que ela expõe o tipo de ligação existente entre os átomos de carbono. A terceira tabela é a tabela dos sufixos. Para cada função específica das funções orgânicas tem uma determinada terminação. No caso dos hidrocarbonetos, usa-se a letra O. Vejamos aqui no visual.
Então, pessoal, para nomearmos os hidrocarbonetos, é necessário o conhecimento de algumas tabelas importantes. A primeira tabela expõe os prefixos gregos que indicam o número de carbonos por fórmula. O prefixo grego met é para 1 carbono, o prefixo et para 2 carbonos, o prefixo prop para 3 carbonos, but para 4 carbonos, pent para 5 carbonos, o prefixo ex para 6 carbonos, o prefixo hept para 7 carbonos, oct para 8 carbonos, o prefixo non para 9 carbonos, dec para 10 carbonos, o prefixo undec para 11 carbonos e o prefixo dodec para 12 carbonos. A segunda tabela expõe o infixo para os tipos de ligação que há entre os carbonos. Quando entre os átomos de carbonos nós temos somente ligações simples, o infixo é AN. Quando temos uma ligação dupla entre os átomos de carbonos, nós temos o infixo EN. Quando entre os átomos de carbonos tem uma ligação do tipo tripla, usamos o infixo IN. E quando temos duas ligações duplas, utilizamos o infixo DN. Essa tabela será trabalhada posteriormente nas próximas aulas. Para finalizar, a última tabela, que é a tabela do sufixo. Cada função orgânica tem um sufixo característico. No caso dos hidrocarbonetos, o sufixo é a letra O. Gente, os hidrocarbonetos são classificados em hidrocarbonetos alifáticos, que apresentam cadeia carbônica aberta, os hidrocarbonetos cíclicos, que apresentam cadeia carbônica fechada, mista ou aromática. Os hidrocarbonetos alifáticos são classificados em alcanos ou parafinas, alcenos ou olefinas, alcinos e alcadienos. Já os hidrocarbonetos cíclicos podem ser agrupados em cicloalcanos ou ciclanos, cicloalcenos ou ciclenos e os hidrocarbonetos aromáticos, também conhecidos como arenos. Vejamos no visual. Então, pessoal, os hidrocarbonetos são classificados em alguns grupos. Quanto à forma das cadeias carbônicas, nós temos os hidrocarbonetos alifáticos, que são aqueles que apresentam cadeia carbônica aberta. Nós temos então o grupo dos alcanos, ou parafinas, que são hidrocarbonetos de cadeia aberta com ligações simples. O grupo dos alcenos, ou olefinas, que apresentam uma ligação dupla. Os alcinos, hidrocarbonetos de cadeia aberta com uma ligação tripla. E os alcadienos, que apresentam duas ligações duplas. Os alcanos, também conhecidos como parafinas, eles apresentam a regra geral CnH2n mais 2. Isso significa dizer que a quantidade de hidrogênios é o dobro da quantidade de carbonos mais 2 unidades. Já os alcenos, sua regra geral é CnH2n. A quantidade de hidrogênios é o dobro da quantidade de carbonos. Os alcinos, juntamente com os alcadienos, apresentam a mesma regra geral, CnH2n menos 2, onde a quantidade de hidrogênios é o dobro da quantidade de carbonos menos 2 unidades. Observe na sequência um exemplo de cada grupo desses hidrocarbonetos. Então, pessoal, os hidrocarbonetos também são classificados em hidrocarbonetos cíclicos. No caso, nós temos o grupo dos cicloalcanos ou ciclanos, hidrocarbonetos que apresentam cadeia cíclica com ligações simples. Também temos o grupo dos cicloalcenos ou ciclenos, hidrocarbonetos de cadeia cíclica com uma ligação do tipo dupla. E os hidrocarbonetos aromáticos, também conhecidos como arenos. No caso dos cicloalcanos, sua regra geral CnH2n. Observe aí alguns exemplos. No caso dos cicloalcenos, sua regra geral é CnH2n menos 2. Observe também alguns exemplos. No caso dos aromáticos, é difícil mensurar uma regra geral. Colocamos então, para exemplificar, o anel aromático, conhecido como benzeno.
Então, gente, vamos a um pequeno trecho de uma música autoral sobre os hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos têm hidrogênio e carbono, do petróleo ao gás natural, onde predomina o metano. Hidrocarbonetos têm hidrogênio e carbono, do petróleo ao gás natural, onde predomina o metano. Com ligações simples e cadeias abertas, são alcanos ou parafinas, com duplas alcenos na certa. Já os alcinos têm tripla ligação, ciclanos e ciclenos, cadeias fechadas terão. Aqueles com duas duplas são chamados alcadienos, duplas e simples dos ciclos já partem para os arenos. No final do nosso quarto encontro, estaremos colocando a música para vocês. Até lá!